Sotini, bom dia. Para abrir essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a produção de veículos no Brasil. O mercado tem registrado um crescimento nesses primeiros meses do ano. A projeção está dentro das expectativas? Como que está? Bom dia. Ontem, inclusive, a Anfávia divulgou os dados das vendas de maio, né, e o acumulado do ano até maio. De fato, o mercado tem crescido dentro da expectativa que a Anfávia tinha trabalhado. A expectativa para esse ano no setor de autoveículos é de 12,3%, ele está em 12,8%, quer dizer, está muito próximo da expectativa. Ainda o impacto muito forte das exportações por causa da queda do mercado argentino, então isso tem sido sentido pela indústria, quer dizer, perdemos um grande mercado e não há uma perspectiva de que isso vá ser retomado tão logo, então a gente precisa encontrar alternativas aí de exportação para tentar voltar a equilibrar o volume de exportação, então o volume de exportação ainda está baixo, mas o mercado interno ele tem mostrado aí um mercado que vem crescendo aos pouquinhos, acompanhando esse ritmo de crescimento muito lento, mas ainda de crescimento da economia, o que é positivo. Falando especificamente da Volks Caminhões que você atua, eu queria que você falasse um pouquinho das estratégias da empresa para, diante desse cenário, ter um destaque maior, ter um crescimento maior. O que vocês têm feito, o que vocês têm planejado? Não, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, ela, logicamente, o objetivo maior dela é atender o seu cliente com soluções de transporte. A gente tem trabalhado em muitas alternativas visando a evolução da própria tecnologia, que é dinâmica. Recentemente apresentamos um veículo, um caminhão elétrico, então estamos trabalhando em outras tecnologias. É, o mercado de caminhões ele teve uma queda muito grande em função da crise, foi o mercado no setor automotivo de caminhões foi o que mais sofreu, e a gente aos pouquinhos tem tentado recuperar esse mercado. A própria recuperação da economia, ainda que muito pequena, ela já causou uma diferença de patamar nas vendas da indústria, então a gente hoje tem um número talvez inflado pela base baixa, né? O mercado cresceu até maio 48% em relação a 2018, se pegar o acumulado do ano de 2019 comparado com 2018, mas esse número não deve sustentar porque a partir do segundo semestre de 2018 os números começaram a aumentar, então ele deve tender a um valor um pouco menor, mas a expectativa é positiva no sentido de que a economia, ainda que lentamente e nesse meio que compasso de espera das reformas, mas que ela vá crescer aos poucos. A nossa confiança é que vai crescer de fato e ao longo do tempo isso mostre o resultado também na venda de veículos. Você falou das reformas, então falando um pouco mais agora do cenário econômico. A reforma da Previdência já está em tramitação na Câmara. A reforma tributária também começando a ganhar mais força, mais repercussão. Na sua avaliação, de que forma essas reformas vão impactar no cenário econômico? Bom, hoje a expectativa da reforma, né, ela tem causado um certo freio em investimentos. Então a gente percebe que os investidores estão cautelosos no sentido de entender como é que esse processo vai evoluir. Talvez ele já esteja num ponto em que a gente consiga ter uma visão de que de fato a reforma acontece. A perspectiva nossa é essa, que ela vai acontecer, está caminhando. O próprio relator e o presidente da comissão especial, eles têm trabalhado fortemente no sentido de dar andamento na reforma. Há uma previsão da gente ter o relatório já na segunda-feira que vem. Tem algumas, logicamente, é um tema que não é fácil, é um tema que demanda muita discussão pelo parlamento. A nossa expectativa é que, de fato, essa discussão seja feita e a gente consiga aprovar o que há de melhor para o país, não apenas olhando as questões fiscais, mas olhando também a condição da população, no sentido que você consiga encontrar um equilíbrio entre aquilo que é preciso fazer, mas garantindo o direito às pessoas. Essa é a expectativa. Eu acho que a gente está num caminho bastante positivo no sentido da evolução da reforma. A expectativa é que isso de fato vá acontecendo. E a mesma coisa com a questão da reforma tributária, por exemplo, que já está na pauta também, é necessária.
Ontem a Anfávia também mostrou, conjunto com os números dos dados de vendas, né, mostrou um estudo de quanto nós despendemos de recursos para calcular impostos, né? A Fábio até usou o termo de manicômio tributário, né? De fato, há um estudo do Banco Mundial que mostra que nós gastamos 9 vezes mais do que os nossos 15 principais parceiros comerciais para calcular impostos. No Brasil se gasta 2.507 horas homem por ano para calcular impostos, enquanto a média mundial está em torno de 150 horas. Quer dizer, é um absurdo você ter uma estrutura dessa que acaba diminuindo a competitividade da indústria brasileira. E a gente precisa evoluir. Só para pontuar, a gente fez uma estimativa que o estudo da Fiesp aponta 1,2% do faturamento das empresas destinados a fazer os cálculos de impostos. Isso representaria algo como 32 bilhões de reais por ano. Só no setor automotivo, 2,3 bilhões. Nós fizemos uma discussão recente sobre o programa Rota 2030, que é uma política de desenvolvimento de inovação, no qual se dizia que haveria um investimento do qual o país estaria dando incentivo de 1,5 bi. Nós estamos falando de 2,3 bi que nós estamos gastando com impostos que poderiam ser aplicados em inovação, tecnologia, melhora de produto, ou seja, de fato é um recurso que a gente precisa tratar e equalizar, e a reforma tributária pode trazer esse benefício. Então, Saltini, para a gente fechar, o grande desafio seria destravar esse manicômio tributário, como você falou, para ter mais investimentos no país, no setor produtivo. Sem dúvida, isso vai fazer com que a nossa indústria seja mais competitiva. Mais competitiva eu consigo trabalhar em qualquer setor do mundo e mesmo competir com produtos que chegam no Brasil. Esse é o importante. Nós queremos que o país cresça, né? Nós temos que tomar uma decisão do que a gente quer. Se nós queremos, de fato, dar qualidade de vida para a nossa população, queremos crescer enquanto sociedade e queremos competir globalmente, nós precisamos resolver os nossos problemas. E eu acho que nós estamos encaminhando para resolver.